No ar, programa Lelinha Gentil, agora para você. Muito obrigada pela sua audiência, por estar conosco mais um final de semana. E vem aí muitas e muitas dicas, muitas matérias que vão fazer diferença no seu sábado. Este mês de novembro é o mês da conscientização e prevenção do câncer de próstata. O Novembro Azul é um momento importante para que os homens se atentem à importância da prevenção. E hoje, no nosso primeiro bloco, no nosso quadro Saúde, estaremos com o Dr. João Simão para falar de calvície. Mas o que tem a ver calvície com Novembro Azul? Pois é, nós vamos falar de algumas medicações que são usadas no tratamento de próstata e que também são usadas nos tratamentos de calvície. Doutor João, um prazer estar novamente aqui com você. Conta pra gente. Quais são esses medicamentos que são utilizados nos tratamentos da próstata e também utilizados na calvície? Isso, a gente aproveita esse mês, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata, para falar também de calvície, porque a gente utiliza alguns dos medicamentos que são utilizados para tratamento de próstata, como por exemplo o aumento da próstata, são medicamentos que também são utilizados na calvície, para tratamento da calvície. E muitos homens têm muitas dúvidas em relação a efeitos colaterais, em relação a tratamento, como que funciona, e a gente veio aqui para esclarecer esses homens que nos mandaram essas dúvidas. Doutor João, a dúvida número 1, esses tratamentos, eles causam impotência? Esses medicamentos que nós utilizamos para tratamento da calvície masculina e também em alguns casos de calvície feminina, são os dois medicamentos principais, que é a finasterida e a dutasterida. Alguns homens, principalmente homens mais velhos, relatam que têm diminuição de libido e diminuição de desempenho sexual com essas medicações. Mas é uma porcentagem pequena dos homens que têm esses efeitos colaterais e às vezes até na literatura médica se questiona se realmente isso é um efeito colateral esperado ou se é um efeito que o homem como acredita que pode ter esse efeito colateral e aí por efeito psicológico, enfim, ele fica pensando naquele assunto, ele pode ter a diminuição da libido, diminuição do desejo sexual e diminuição do desempenho sexual propriamente dito. Isso ainda é muito controverso, então alguns estudos falam que sim, pode ter, outros estudos falam que não tem esse problema. O que acontece é que existem muitas causas de diminuição de libido e diminuição do desempenho sexual. E aí envolve obesidade, medicamentos, o próprio avançar da idade, sedentarismo, uso de anabolizantes, enfim, tem várias causas que podem causar essas alterações. Então não se sabe se exatamente se é a medicação ou se são essas outras coisas, ou às vezes as duas coisas em conjunto, ou às vezes porque o médico avisa, você pode ter diminuição da libido, diminuição do desempenho sexual, e aí o homem apresenta por essa influência de achar que vai ter esse efeito colateral. Doutor João, quando um médico ele indica que pode haver um efeito colateral, pode acontecer do próprio efeito realmente ocorrer por sugestão do paciente? Só dele saber que pode existir aquele efeito, ele já começa a sentir tudo aquilo? Recentemente a gente tem visto isso, por exemplo, nos testes da vacina, contra a Covid. Algumas pessoas vão tomar a vacina realmente e outras vão tomar o placebo, ou seja, que não tem nenhum efeito terapêutico. Mas quando você informa a pessoa, você vai tomar um medicamento, que pode ser o medicamento ou não. Essa pessoa, se ela acredita que é o medicamento, ela pode inclusive ter um efeito medicamentoso sem ter tomado o medicamento. O mesmo acontece com os efeitos colaterais. Se você informa a pessoa que ela vai ter efeitos colaterais daquela medicação, ela pode desenvolver os efeitos colaterais por efeito psicológico. Ela ficou pensando que ela vai ter aqueles efeitos colaterais e realmente ela tem, mesmo que ela não tomasse o remédio. Doutor João, uma outra pergunta que também apareceu muito pra gente foi: qual dos medicamentos são os mais eficazes? Habitualmente, se o homem deseja o tratamento, a gente sempre conversa com o paciente, tem essas medicações, existe a possibilidade de efeito colateral, então é o paciente que decide se realmente ele quer tomar a medicação. Então, habitualmente é iniciado com a finasterida, 1 miligrama, que é um medicamento que tem uma boa eficácia. Nos casos mais graves,
ou que a finasterida 1 mg não funcionou, a gente tem um medicamento que é mais eficaz, ele é mais potente, que é a dutasterida, que é uma medicação parecida, mas ela tem efeito um pouco mais potente. E hoje em dia também a gente tem utilizado muito o minoxidil por via oral, uma medicação que já é antiga, mas atualmente para calvície estão surgindo vários estudos mostrando que por via oral ela também funciona e se utilizava só a aplicação no local. E agora a gente vê que também por via oral funciona. Mas todas essas medicações são feitas por prescrição médica e acompanhamento médico. Doutor João, a gente sempre traz, né, essa questão do acompanhamento médico. É fundamental. Sempre com acompanhamento médico, por quê? Porque as medicações não são isentas de efeitos colaterais. Então, qualquer efeito colateral, quem é o profissional capaz de lidar com efeitos colaterais, de manejar os efeitos colaterais, de orientar o paciente, é o médico. Então, todas essas medicações têm que ser feitas com acompanhamento médico. Doutor João, o minoxidil, nós poderíamos dizer que ele é o mais famoso. Por que ele é o mais famoso? O minoxidil foi uma das primeiras medicações que surgiram para tratamento de calvície. Na realidade, o minoxidil é um medicamento para tratar hipertensão, ou seja, tratar pressão alta por via oral. Só que é uma dose maior do que a gente utiliza agora para tratamento de calvície. Então, os pacientes que tomavam minoxidil para tratamento de hipertensão, eles começaram a ficar cabeludos. Começou a crescer cabelo, começou a nascer cabelo, inclusive em outras áreas do corpo. E aí a indústria, utilizando essa informação de um efeito colateral nos pacientes que tomavam para hipertensão arterial, usou a medicação por via tópica, então a aplicação no couro cabeludo, e viu que também crescia cabelo. Então essa é a origem do minoxidil e por isso que ele se tornou mais famoso e mais utilizado. E agora atualmente, com vários estudos, está se utilizando a mesma medicação que era para pressão arterial, agora para calvície, só que numa dose menor e tem visto bons efeitos nos pacientes com calvície, promove um bom crescimento capilar. Doutor João, esses medicamentos, eles também são usados nos tratamentos de próstata? A finasterida e a dutasterida são utilizadas para o tratamento da próstata que cresce, que se chama hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata. Então, para esses pacientes é utilizada essa medicação e também para os pacientes com calvície, essa medicação pode também melhorar os sintomas de próstata, só que às vezes as dosagens são diferentes. E se verificou também que os pacientes que tratam calvície com essas medicações têm uma menor incidência de câncer de próstata, mas um tipo de câncer de próstata que é mais leve, que é mais tranquilo. Já o tipo de câncer de próstata que é mais agressivo, ele não é prevenido com essas medicações. Por isso que essas medicações não entram na prevenção formal de câncer de próstata, mas se sabe que os homens que utilizam essas medicações podem ter uma menor incidência de câncer de próstata. Olha só, a gente vê, doutor João, que realmente as medicações, elas têm que ser usadas de forma assistida, né? Porque você veja que uma medicação, ela tem aí uma interferência, digamos assim, no corpo como um todo, né? Porque é uma medicação por via oral, uma medicação sistêmica. Então, se a gente acha que a gente vai tomar uma medicação para o cabelo e ela vai agir só no cabelo, não. Ela tem ação no corpo todo, inclusive com efeitos colaterais. Por isso que é importante o acompanhamento médico, porque não tem só aquele efeito terapêutico, mas pode ter também os efeitos colaterais. Existe uma diferença entre esta medicação via oral e a tópica? Na maioria das vezes, a medicação via oral sempre vai ser mais eficaz que a medicação tópica, na maioria das vezes. Pode acontecer de, às vezes, alguma medicação tópica ser mais eficaz, mas principalmente falando em calvície, as medicações por via oral, por via sistêmica, são mais eficazes que as medicações tópicas. Essas medicações, esses tratamentos são indicados a se iniciar em que fase, em que momento? Bom, a gente sabe que às vezes até alguns adolescentes já podem manifestar calvície masculina, de padrão masculino. Então a gente tem visto às vezes adolescentes de 14, 15 anos já iniciando um processo de calvície, principalmente se os pais são calvos. Então tem algumas famílias que as pessoas começam a ficar calvas muito cedo. Só que nessas pessoas, adolescentes, 14, 15 anos, a gente não pode usar essas medicações que inibem hormônios, né? Então a gente tem que esperar o desenvolvimento completo da sexualidade, dos caracteres sexuais. Então isso a partir dos 21 anos, mais ou menos, que mais ou menos se fecha esse processo. A gente fala quando o rapaz tem a barba completa, que é mais ou menos
Nessa época, então, já se desenvolveram todos os caracteres sexuais secundários. A partir desse momento que a gente pode começar a usar essas medicações que influenciam na parte hormonal. Antes disso, a gente tem que usar medicações, por exemplo, o minoxidil tópico ou alguns outros tratamentos tópicos, sem influenciar no desenvolvimento sexual do adolescente. Mais uma vez a gente vê a importância de um tratamento assistido, de uma orientação médica, quer dizer, não dá para fazer nada sem orientação. Exatamente, e principalmente para diferenciar também os tipos de queda de cabelo. Nem toda queda de cabelo é de uma origem só. Aliás, nós temos várias origens de tipos de queda de cabelo. Então, é essencial que o profissional avalie e faça o diagnóstico correto para ter o tratamento correto. É isso aí, mais uma vez, obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco. E fica aí os nossos agradecimentos à Derma & Co, que nos recebe o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante para você. Pode sorrir! Chegou o plano odontológico da Santa Casa Saúde Ribeirão Preto. Plano individual por apenas R$ 24,90. Santa Casa Saúde Ribeirão. Agora com plano odontológico. Responsável técnico Dr. Rogério de Araújo Vian. CROSP número 56.582. Nesta época de pandemia, o HO, sempre priorizando o bem-estar dos pacientes, implementou medidas para aumentar a segurança do atendimento. Seguindo recomendações do Ministério da Saúde, o paciente tem sua temperatura medida na entrada com colocação de álcool gel nas mãos. Na recepção, foram instaladas telas de acrílico nos balcões de atendimento. Os assentos estão espaçados e distribuídos nos vários ambientes. As salas de consultas e exames são higienizadas no intervalo de cada atendimento com telas de proteção nos equipamentos. O cuidado com as cirurgias no HO também tiveram uma atenção especial. O centro cirúrgico conta com um filtro de ar absoluto que filtra as partículas do ambiente, diminuindo o risco de infecções. A equipe e o paciente usam máscaras especiais para evitar o contágio. Todo esse cuidado é para dar a você a tranquilidade de ser bem atendido. HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Tratar da saúde é sempre melhor do que tratar da doença. Isso é a medicina preventiva. E é disso que nós vamos falar hoje na Santa Casa Saúde Mais Vida com a medicina preventiva. A nossa convidada, doutora Camila Danzecorti, vai falar sobre isso com a gente. Doutora Camila, a medicina preventiva é sempre o melhor caminho? Sim, com certeza. Inicialmente, o nosso programa era mais voltado para os pacientes acima de 60 anos, por serem pacientes com uma probabilidade maior de ter doenças crônicas e doenças relacionadas ao envelhecimento. Então hoje, com mais experiência no programa da medicina preventiva que a gente vem construindo, a gente percebeu que se a gente iniciasse esse cuidado mais cedo, nós conseguiríamos prevenir e reduzir as complicações a médio e longo prazo de uma forma mais efetiva. Que legal, doutora! A gente sempre fala aqui no nosso quadro da importância da medicina preventiva. Quer dizer que quanto antes começar, melhor? Sim. Se a gente pensar que a grande parte das doenças crônicas, elas são inicialmente silenciosas. O que é isso, né? O paciente já tem a doença, mas ainda não manifesta sintomas, assim, ele não apresenta nenhum sintoma que faça procurar o médico. Essa questão leva a um diagnóstico tardio, né? E, consequentemente, a mais complicações, né? A médio e longo prazo. O que a gente quer evitar é isso. Então, o nosso principal foco para esse programa acima de 40 anos é no estilo de vida saudável, no incentivo ao estilo de vida saudável. E o que a gente quer é fazer um acompanhamento de uma forma integral, né, focado principalmente em prevenção, detecção precoce e um tratamento oportuno das doenças crônicas. Que bacana! É um privilégio, né? Porque a pessoa poder cuidar da saúde ao invés de cuidar da doença é muito melhor, né?
O nosso principal diferencial aqui na Santa Casa é o trabalho em equipe. Então, a nossa equipe multiprofissional é o que faz a diferença. Nós contamos, além da equipe médica, com a ajuda das nossas enfermeiras, psicóloga, nutricionista, educador físico. Isso é um ganho muito grande para o nosso paciente. Gente, quer dizer que vocês têm aí uma equipe grande de muitos profissionais de diversas áreas, então, que fazem esse atendimento? Sim, o nosso atendimento busca ir além do consultório, né? Para a gente poder dar o melhor atendimento possível para o nosso beneficiário. Então, além das consultas, nós temos também programas em grupo, palestras online, sempre dando dicas para os nossos pacientes, sempre buscando dar informação, que eu acho que é o que também faz muita diferença, não só para o paciente, como para a família. Você mencionou uma coisa importante, você usou a palavra informação. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas fazem coisas erradas ou fazem coisas que não sabem que devem fazer ou que não devem fazer por falta de informação. Quer dizer, a informação é uma coisa fundamental para as pessoas, inclusive, se cuidarem. Sim, por falta de informação. E a maior prevenção está no nosso estilo de vida, né? Então é isso que a gente quer focar para os pacientes acima de 40 anos, na mudança do estilo de vida. E embora isso seja bastante colocado assim na mídia, quando isso vem de dentro do consultório como uma orientação, tem um peso diferente. E talvez a pessoa também, quando ela tem toda essa estrutura, isso serve de estímulo, né, doutora? A pessoa saber que ela tem aí uma equipe tão completa que pode ampará-la, que conduz, que orienta, é um estímulo. Com certeza. A gente percebe que a adesão melhora muito quando, por exemplo, eu tenho um paciente que está com problema de obesidade e aí junto com a consulta médica ele também tem a consulta com a nutricionista. Isso ajuda muito na adesão, não só no atendimento médico, mas na adesão à dieta, à atividade física. E à medida, doutora, que esse paciente ele começa a ser assistido, ele também, digamos assim, ele sabe que na semana que vem ele tem uma consulta, ele tem um médico para ir, ele tem um profissional que vai atendê-lo e ele passa, digamos assim, a fazer a lição de casa, quer dizer, ele passa a se cuidar mais, sabendo que tem alguém que está o assistindo. Ah, com certeza, né? Você ter esse acompanhamento, ter esse compromisso, melhora a adesão, né? Sem dúvida. A gente percebeu ao longo do tempo que a faixa etária aí dos 40 anos, 50 anos, são pessoas que estão muito ativas, né, economicamente, muito voltadas para o trabalho e acabam esquecendo um pouco de cuidar da saúde. E é justamente essa conscientização que a gente quer fazer, assim, porque a gente acredita que esse cuidado agora vai possibilitar um envelhecimento saudável e com autonomia. Muito legal a gente pensar em envelhecer com saúde, né? Até porque hoje a expectativa de vida ela é tão grande, graças a Deus. Então a gente sabe aí que a gente tem um longo caminho. Então a gente chegar lá na frente com mais saúde, com uma saúde boa, é muito melhor, né? Com certeza. Doutora, e é importante a gente falar disso, né? Porque a população jovem, ela se preocupa com a saúde? Eu acho que a população mais jovem enxerga as doenças crônicas e complicações como algo distante, né? E aí a gente não percebe que tudo que a gente faz hoje vai ter um reflexo no futuro, assim, e é essa conscientização que a gente quer trazer, né? Principalmente pensando nesse envelhecimento saudável. E dentro do programa, vocês também trazem os exames preventivos? Sim. O nosso atendimento acima dos 40 anos, ele além de ser um incentivo, né, ao estilo de vida, a gente também vai fazer todos os exames preventivos. Então, assim, a pessoa não precisa necessariamente ter uma doença conhecida para fazer o acompanhamento médico. A consulta médica é uma oportunidade, né? É uma oportunidade para quem nunca aferiu a pressão ou para quem nunca fez uma medida aí da circunferência abdominal. Então, a gente e também os exames de rotina, né? Tanto para a mulher como para o homem. A gente procura fazer isso individualizando, né? Cada paciente é uma pessoa e nós vamos individualizar esse tratamento para que seja o melhor possível.
Amei a matéria, amei a entrevista, obrigada pela sua presença. Acho que hoje você trouxe aí muito mais do que dicas, do que orientações. A gente falar aí de cuidar da saúde é muito bom, é muito importante, é o caminho que eu acredito. Então eu fiquei muito contente de saber que vocês têm aí um plano que pensa nisso, né? O plano da medicina preventiva. Parabéns aí pela iniciativa. E é muito melhor a gente cuidar da saúde, né? Muito melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. Sim, esse é o nosso maior objetivo aqui, é o que a gente acredita, né? Numa medicina preventiva que seja efetiva e que possibilite um envelhecimento saudável. É isso aí, obrigada mais uma vez e fica aí os nossos agradecimentos à Santa Casa Saúde Mais Vida, que hoje trouxe aqui para o nosso quadro o programa de medicina preventiva, trazendo a oportunidade da gente falar desse assunto tão importante, que é para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde. Você já ouviu falar de umas manchinhas pretas no campo de visão? Uns pontinhos pretos flutuantes? Isso existe. E é disso que nós vamos falar hoje com o nosso convidado, o Dr. Newton Tokunaga, no HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Dr. Newton, o que são essas manchinhas pretas, esses pontinhos pretos flutuantes no campo de visão? Lelinha, esse tipo de situação é uma das queixas mais comuns dos pacientes que nos procuram. Esses pontos pretos são chamados moscas volantes ou floaters vítreos. Isso nada mais é do que proteínas que fazem parte da gelatina que preenche o olho. Então, a pessoa começa a ver esses pontos associados a situações em que ele esteja no ambiente claro e aí ele consegue perceber esse tipo de situação. Nossa, quer dizer que esses pontinhos pretos, isso não é uma doença? Exatamente, isso não é uma doença, isso é uma alteração que ocorre na maioria das pessoas e isso é uma coisa fisiológica. Conforme vai passando a idade, principalmente após os 40 anos, há uma alteração na estrutura dessa gelatina que preenche o olho, chamado vítreo. E a liquefação desse vítreo faz com que proteínas apareçam nesse campo de visão. Olha, que interessante! E existe um tratamento, Dr. Newton? Como esse problema ela é uma alteração fisiológica, então não requer nenhum tipo de tratamento. O que ocorre é que a pessoa vai se acostumando com o tempo e vai não percebendo esses tipos de alterações desses pontos no campo de visão. Olha, que interessante. Quer dizer que isso passa a ser uma coisa natural? Sim, é uma coisa natural, mas é bom frisar que essas alterações, essas sensações dessas manchas ou pontos pretos no campo de visão devem ser avaliadas por um oftalmologista, porque outros tipos de doenças podem estar associadas a esses sintomas, como por exemplo, em alguns casos onde o paciente pode ter uma hemorragia intraocular, onde um sangramento pode representar também esses pontos pretos. Algumas situações onde você tem um descolamento do fundo do olho, pode também aparecer manchas no campo de visão. Então, toda pessoa que tem algum sintoma desse tipo deve ser avaliado. O acompanhamento médico é fundamental, sempre tem a orientação médica, né? É fundamental. Agora, doutor Newton, me diz uma coisa, existe alguma orientação quanto à questão, às vezes, de fazer algo para prevenir essas moscas volantes? Como essas alterações é um processo fisiológico, ou seja, é da natureza evolutiva da idade de cada pessoa, então a gente não fala em evitar
uma alteração que é degenerativa, ou seja, assim como a pessoa pode ter catarata, alterações de envelhecimento do olho, isso também faz parte de um processo degenerativo. Bom, fica aí as orientações, mas é importante, muito importante sempre lembrar que qualquer sintoma, sempre procurar uma orientação médica. Sim, porque alguns sintomas podem estar sendo semelhantes a algumas doenças mais graves dentro do olho. É isso aí, Dr. Newton. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, em dispor aí do seu tempo para estar aqui conosco. Os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe para levar este conteúdo tão importante, para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde. Para obter cooperação mais voluntária das outras pessoas, princípio Dale Carnegie: faça com que a outra pessoa sinta que é a ideia dela. Pratique e seja a sua melhor versão. Conheça o Quinta do Imperador. Um loteamento fechado com mais de 60 mil metros de área verde que fica próximo ao residencial Piratininga. São apenas 83 lotes com o tamanho ideal para você concretizar o seu projeto de bem viver. Residencial Quinta do Imperador. O seu próximo endereço em Franca. Construção e vendas. Construtora Pagano. O Nakayoshi, em diferentes horários do dia, traz experiências diferentes, como, por exemplo, o almoço executivo de terça a sexta, trazendo uma gastronomia maravilhosa. O drink no Sushi Bar, trazendo a experiência da gastronomia oriental. O aconchego e o clima intimista trazem uma experiência ainda mais diferente no Nakayoshi. E todos os dias para curtir o Happy Hour a partir das 18 horas nessa varanda deliciosa aqui na Avenida Carlos Consone 435. Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, e nós vamos falar do Black Week, que vai até o dia 30 de novembro, com a Mamis. Tem muita coisa bacana? Ainda tem muita coisa bacana, porque o nosso estoque é muito grande, né, Lelinha? Então a nossa Black Week é farta, tem muitas peças novas dessa coleção. Então vamos lá, vamos ver o que vem de sugestão para hoje. Exatamente, hoje, sábado e até dia 30, que é segunda-feira, a loja toda, Lelinha, com 50% até 70% de desconto. Pensamos um pouquinho do muito que nós temos, então, por exemplo, essa aqui, olha, que é uma blusa que, embora tenha as mangas bufantes,
Ela é muito confortável, muito leve, num tecido plano, tecido de algodão. Os tecidos vieram muito puros, vieram em tencel, porque retratando todo esse momento que a gente usa uma roupa muito confortável. Essa, por exemplo, olha, ela era R$ 499 e está por R$ 249, a metade do preço. Compondo com a blusa, neste tom de verde, que é muito bonito, é muito verão. Essa, por exemplo, é uma calça com bolsos nas laterais, uma amarração na cintura, no tecido acompanhando a blusa, no mesmo tom, na mesma cor. Essa calça, por exemplo, era R$ 554 e com 50% de desconto, ela vem para R$ 277. É a metade do preço. São roupas lindas, são peças muito bonitas, que fazem um Natal, um fim de ano. E depois tem uma sugestão de presente, que tem toda a numeração e muitas cores, nas t-shirts. Essa, por exemplo, que era R$ 132, fica R$ 66. Veja bem que é uma t-shirt diferenciada, porque ela tem uma amarração, é uma peça da Coach, muito bem elaborada, numa malha muito gostosa, muito confortável e muito adequada para Ribeirão Preto. E depois, numa outra sugestão, nós pegamos da mesma cor, mas tem várias cores. Essa aqui, por exemplo, é canelada, tá vendo? Olha, ela é mais longuinha, ela tem um acabamento na frente, um decote V que é um pouquinho mais profundo. Essa, por exemplo, custava R$ 167 e agora na promoção R$ 83,50. Quer dizer, é uma oportunidade única de você comprar aquela peça que você gosta, que você precisa, que você quer ter no seu guarda-roupa. Vestidos, calças, blusas, bermudas, shorts, a coleção inteirinha. 50% de desconto, até 70% de desconto. Neste sábado e segunda-feira, dia 30 também. É a Black Week na Louvre, Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Família Guiar, com todos os seus restaurantes de portas abertas. O Kibou trazendo aquele rodízio maravilhoso. O Kyodai com todo aquele charme descolado. E o Nakayoshi trazendo todo o conforto para você curtir com a família e os amigos o melhor da culinária oriental. Família Guiar, que traz para você, com todos os seus restaurantes, cada um de um estilo, o melhor da gastronomia japonesa. Venha viver esta experiência em um dos restaurantes da Família Guiar, seja no Kibou, no Kyodai ou no Nakayoshi. Sempre será a escolha perfeita. Mirante Condo Club, vem aí a terceira torre para fechar com chave de ouro. São várias opções de apartamentos. Apartamentos que vão de 71 metros quadrados até 165 metros quadrados, com 2 dormitórios, 3 dormitórios, enfim, são várias plantas. Você escolhe a sua, aquela que se adequa melhor à sua família. Aproveite esta grande oportunidade da terceira torre do Mirante Condo Club que vem chegando. Mirante Condo Club, a comodidade e segurança de viver bem.
É o Black Week da Cialuz. Todo o showroom com 50% de desconto. Tudo pela metade do preço. Iluminação, móveis, decoração, tudo metade do preço. Olha só. Olha essa joia. É uma joia, né? De 2.890 por 1.495. É metade do preço. Olha isso. E olha esse com 8 braços de 1927 com 50% por R$ 963. E para quem gosta de designer, a coleção de pendente linos com vários formatos, tamanhos de 1.328 por R$ 654. Tudo isso é para você na Avenida Presidente Vargas 866. É o Black Week Cialuz. Cialuz para você. Compre agora, comece a pagar só no que vem, parcele em 10 vezes com 10% de desconto. Promoção válida para todos os móveis sob encomenda e pagamento no boleto, de 23 a 30 de novembro. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Decore. Nosso decore com a série Revestimentos que Inspiram na Florença Color Mix em Ribeirão Preto. Hoje trazendo mais um mood board lindíssimo com as convidadas Débora Buisque e Maria Beatriz Franco. Queridas, eu já tô vendo que vem muita coisa boa por aí. Hoje vocês vão conferir aí um mood board lindíssimo. Conta pra gente, como é que começou e que ambiente é esse? Esse mood board é de um cliente nosso super especial. O ambiente é a sala de TV integrada com a sala de jantar e também integrada com a varanda. E o projeto, ele tem essa pegada com vários elementos naturais que traz essa brasilidade, esse aconchego, que é o que a gente procura na nossa casa quando a gente chega. E o cliente, ele preza muito por isso. Bom, eu já amei de cara, porque tudo bom. que é elemento natural, eu acho que tem, além da beleza, tem essa coisa da energia que é muito legal, né? Com certeza. Nossa. E também é muito sofisticado, né? Com certeza. Muito, e eu vejo aqui, bom, a gente vai aqui explorar item por item, eu quero saber direitinho, mas a gente poderia dizer que os elementos naturais, eles começam daqui dessas pedrinhas? As pedras, a madeira, o couro. Todos os elementos aqui, né? É uma composição. Na verdade, é aqui que surge a inspiração para o apartamento inteiro, né, Lelinha? E aqui as pedras, junto com a madeira, junto aqui com o ripado, que também é madeira, né? Sim, que é o MDF. sim. As plantas, que não pode faltar, que o cliente também gosta bastante de vegetação. O couro também, mas um outro formato, né? E não no estofado, porque a gente quis trazer ele na parede de um outro jeito. Acho que trouxe uma contemporaneidade muito legal para o projeto. Ficou bem interessante. E as ripas também, elas trazem uma linearidade e que tornam o apartamento ainda mais especial, né? Essa sala. Sim. Bom, eu amei, gente. O fato de vocês falarem que o ambiente é todo integrado, hoje em dia a gente tem muito essa coisa da integração, porque traz, primeiro que essa coisa da continuidade, né? A gente cria, a gente vê espaços maiores, né? Que não tem aquele monte de parede. E eu acho que na hora de você montar aí essa composição do mood board, você consegue ver todos os elementos. E como é que é? O que é para onde? Essa pedra, para onde que ela vai? O verde, o ripado branco... Já tô pensando como aqui. É tudo aberto, assim, tudo integrado, e na frente ele tem uma vista linda
maravilhosa, a gente quis fazer com que isso ficasse uma coisa só, praticamente, como se o apartamento dele ficasse aberto para essa paisagem. Então a gente tudo começa... se completa, tudo né? se completa, exato. A pedra aqui a gente já começa no lavabo, fazendo uma espécie de caverninha, sabe? Para deixar uma coisa bem mais aconchegante. Que legal! Quer dizer que essas pedras aqui, a ideia é ir pro lavabo. Sim, Pro com lavabo certeza. e pra varanda também. E aí é parede, é revestimento de parede, é piso? Parede. Gente, essa ideia de colocar maravilhoso. as pedras para revestir parede é muito legal, Muito né? legal, muito E isso legal. é uma plaquinha que você coloca? Sim, é uma placa, e você assenta uma do lado da outra e, na verdade, parece que foi assentado uma a uma. Isso que é o mais incrível. Gente, É lindo, maravilhoso. Lindo. Bom, vamos lá. E aí, nós temos aqui, eu já vou perguntar dessa parte aqui, desse verde, que a gente tem um tecido aqui, mas aí vamos deixar por último a rouparia. E a gente tem aqui uma cerâmica num tom de cinza? Sim. Essa cerâmica, ela remete ao cimento queimado, que a gente propôs para o cliente para colocar na cozinha, para dar esse toque mais rústico, que é o que ele preza no apartamento inteiro. Que legal, adorei, gente, já estou visualizando aqui. E aí, vocês têm, então, nesse mood board, um link. Quer dizer, vocês colocam um todo do que vai rolar no apartamento, então o apartamento, digamos assim, ele tem meio que os ambientes se conversam, é isso? Sim, com certeza. Apesar de ser um mood board completamente neutro aqui, né, a gente consegue ter um contraste bem interessante entre as cores e as texturas. E é onde a gente vai usar cada elemento no apartamento inteiro. Por exemplo, a gente vai usar o couro também lá no quarto, não só na sala, né? O couro vai pra sala? Vai colocar no mas agora eu home fiquei, também. eu fiquei curiosa, Sim. gente. Conta, gente, isso aqui Maravilhoso, É demais. né? é muito, me ajuda aqui, ó. Isso aqui, você sabe uma coisa que eu acho muito legal? Primeiro que é lindo, né? Eu acho super bacana, mas essa coisa de você chegar e colar, quer dizer, até... É fácil, né? É fácil. Aquela coisa do faça você mesmo. Qual que é? Gente, olha isso. Fica muito linda, né? Esse desenho é maravilhoso. Muito chique. E a ideia aqui qual é? Um painel? Então, a gente vai fazer um painel, né, do lado, assim, da televisão, que também vão ter outros componentes, né, que também todos eles conversam aqui com esse mood board, mas a ideia é essa, colocar na parede mesmo, fazer uma composição já com o sofá, que também vai ser no couro, na TV, só que de outra cor, conversando super com esse revestimento, vai ficar um escândalo. Ai, meu Deus, já tô começando a fazer aquele desenho. Sabe aquele desenho que a gente vai fazendo quando a gente vê um mood board? Vai mentalizando. Pois é. Tô mentalizando, gente. Eu tô vendo esse apartamento, já entendi a sala, entendi que vem uma cozinha rústica. Imagina uma cozinha toda no cinza. Agora, vamos lá, você comentou dessas pedrinhas aqui no lavabo. E eu tô vendo aqui uma cuba. Essa cuba é do lavabo? É, essa cuba, na verdade, do banheiro, dos outros banheiros, né? A gente vai colocar nos outros banheiros essa cuba, porque ela é bem chamativa. Aqui no lavabo a gente vai manter com um pouquinho de serralheria mais no preto, vai deixar uma coisa mais caverninha, então ela não vai aparecer tanto. Então essa cuba aí vai ser o ícone lá dos outros banheiros. É, porque o foco do lavabo é a pedra. Ah, essa dica é bem legal, hein? Ó, nosso Decore sempre trazendo aí com as nossas profissionais grandes dicas. Quer dizer que no lavabo, como você já tem uma pegada muito legal com as pedras, dá para ser menos ousado na cuba, é isso? Exatamente. Com linhas mais retas, pro protagonista ser a pedra mesmo. É legal ter um protagonista. Claro, é. Ter um bacanudo. Ainda mais para um ambiente tão pequeno quanto um lavabo, né? Se a gente mistura muito, a gente perde quem é o protagonista e acaba ficando meio embaralhado. Então, vamos ressaltar a pedra e deixar ali o resto dos complementos bem simples e lineares com preto. Ai, adorei isso, gente. Olha lá a dica do nosso Decore para você com as nossas meninas. Tenha um grande protagonista no seu ambiente. Para não virar confusão. Sim, lógico. Bom, vamos para os banheiros. Gente, o que é essa cuba? É madeira, isso? É madeira. É madeira de verdade? Madeira de verdade. Isso daí é uma tora, na verdade, toda esculpida. E ela é de uma madeira que chama Itaúba. E ela, na verdade, é super sustentável a extração dela e o recorte também. Gente, que E a coisa resina faz com que ela tenha esse trabalho, esse brilho maravilhoso, né? Lindo, lindo, lindo.
Gente, eu tô achando muito legal, porque a gente vê no mood board de vocês que conforme a gente vai conversando, a gente vai entendendo que a gente não tá falando de um ambiente, né? A gente tá falando de um todo. Quer dizer, sim. vocês, na hora que vocês montam lá a sala, vocês estão pensando lá no quarto, lá no banheiro. Com certeza. O mood board a gente pega todos os elementos principais, né? E joga nele. Sim. Entendi. É o nosso quadro de É o nosso ideias, quadro, né? Da onde a gente parte do nosso princípio para todos os ambientes do apartamento. Eu acho que tem que conversar uma coisa com a outra, né? Amei. Bom, já tô aqui, ó, com esse tecido na mão, esse verde maravilhoso. O que é esse verde? Aonde que ele vai? Ele vai na sala de estar. Lembra que está tudo integrado? Então a gente vai ter o couro, o outro couro do sofá. Ele é uma cliente que gosta de sofás, então vão ter 2 sofás, claro, sem um brigando com o outro. Então vai ser verde, o painel branco atrás, como se fosse só de fora a fora, nesse ambiente integrado. A sala de estar vai ter o tecido verde e a de TV vai ter o couro, para ficar bem aconchegante. E o verde e o couro combinam muito bem. Ai, gente, eu amei Fica demais a Nossa, combinação. muito lindo. Bom, isso aqui estará, então, na sala e estará no quarto também. Também. Quer dizer, existe aí toda essa... composição. Toda uma conversa. É. Realmente essa composição ficou maravilhosa. Além das cores, do verde, do caramelo, do cinza, das pedras. E tudo isso compondo aí até no branco. Sim. Vocês deram um toque, quer dizer, o Sim. branco não é branco. Ele é branco, mas ele tem aí... Tem o detalhe da Tem ripa. o seu detalhe, é isso? É Isso isso. mesmo. Na verdade, o branco é o fundo e mesmo assim ele não é básico, né? Apesar da composição ser inteira neutra, a gente preferiu brincar com as texturas, né? Então é tudo neutro, mas as texturas que chamam a atenção, cada uma com a sua peculiaridade e beleza. Então é isso que faz um jogo muito interessante do mood board, né? Parabéns, meninas! Obrigada, que bom que você Amei. gostou. Muito lindo a composição, a ideia de vocês, a ideia do conjunto do todo. Quer dizer, aqui a gente não falou hoje de um ambiente, nós falamos de um apartamento integrado, que elas mencionaram desde do banheiro, do lavabo, quarto, sala, quer dizer, cozinha. Quer dizer, aqui tem os elementos do apartamento todo. Sim, com certeza. Não dá pra fugir, né? Eu acho que tem que ser uma coisa, um casamento perfeito. É isso aí. Um bom projeto é um casamento Com perfeito? certeza. Com certeza. Pensando em todos os detalhes. É isso mesmo. Parabéns, meninas. Muito Obrigada. obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Obrigada a Lelinha. você. Foi um prazer estar aqui com você. Foi um prazer estar aqui com o pessoal da Color Mix, que a gente adora. Nossa, foi uma delícia. Obrigada pela conversa, Eu viu? que agradeço Obrigadão. muito, muito, viu? Parabéns às duas. Pela simpatia, pelo talento e por trazer aí dicas importantes pra gente hoje. Obrigada, Lelinha. Obrigada. E os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que traz para a série Revestimentos que Inspiram mais um mood board maravilhoso, com a presença dessas arquitetas que trouxeram aí dicas incríveis para o nosso decore e para você. É o Black Week da Cialuz. Todo o showroom com 50% de desconto. Tudo pela metade do preço. Iluminação, móveis, decoração, tudo metade do preço. Olha só. Olha essa peça, gente, super moderna, descolada, de 2.677 por 1.338. E para quem gosta daquele estilo bem moderno, olha esse pendente, de 1.397 por 698. É uma joia para brilhantar a sua casa, de 5.886 por 2.943. Olha isso! Tudo isso é para você na Avenida Presidente Vargas 866. É o Black Week Cialuz. Cialuz para você. Decore. Você já pensou em morar em um hotel e pagando o preço do aluguel de um apartamento comum? More no Hotel Transamérica Prime e desfrute de todas as vantagens de ter um apartamento mobiliado.
com troca de roupa de cama, arrumação e faxinas semanais, canais de TV fechada, internet rápida, é muito conforto. Academia, piscina com raia, anexos de restaurante e salão de beleza. Simplifique sua vida pagando a partir de R$ 1.800 mensais e mais nada. O valor já inclui condomínio, energia, água, gás, tudo. E você ainda pode usar o pay-per-use do café da manhã. Um excelente custo-benefício, né, gente? Venha morar no Transamérica Prime, o novo ponto da cidade. O hotel fica na Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, em frente à FAAP. Ligue já, porque são poucas unidades. É o Black Friday da Simmons, loja oficial de Ribeirão Preto. Toda a linha bambu com 50% de desconto. Olha o modelo macio. E é macio mesmo, pela metade do preço. E para quem gosta de uma cama intermediária, tem um modelo intermediário, que é esse aqui, lindíssimo, da linha bambu, metade do preço no Black Friday da Simmons. E para quem gosta de uma cama mais firme, tem também na linha bambu no Black Friday. Olha este modelo, um modelo lindíssimo com toda a sofisticação que a Simmons traz para você. É um modelo mais firme, com 50% de desconto no Black Friday. Tudo isso na Avenida Presidente Vargas, 1672. Como ter um ambiente integrado, leve e sofisticado? São com as esquadrias de PVC. Elas, além de trazerem toda essa elegância, elas trazem a integração. Com vidros blindex, a Casa Primore traz o melhor que existe do universo de esquadrias. As esquadrias que trazem conforto acústico, segurança e um layout maravilhoso. Veja que neste projeto a área de lazer fica 100% integrada com a área gourmet e com o living da casa, trazendo o ambiente dos seus sonhos. Casa Primore, construindo os seus sonhos. CB Metal, construções metálicas. Com uma grande experiência no mercado e com a atuação em mais de 20 cidades do Brasil, a CB Metal oferece as soluções em estruturas metálicas, estruturando um novo mundo com compromisso e qualidade. A CB Metal Estruturas Metálicas é a força do trabalho. CB Metal, construções metálicas. Dicas para você ambientar a sua sala de TV. Qual é o tamanho que seu painel tem que ter? O tamanho do sofá, a distância entre eles, com ou sem tapete, com ou sem mesa de centro. Confiram várias dicas para você deixar a sua sala de TV, o home, além de maravilhoso, super confortável. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o espaço. Quais são as medidas do meu espaço? A medida que é a parede que vai o home, né? A parede que vai o painel. Que medida que tem isso? Para que fique proporcional. Segundo ponto, escolher o móvel que vai ficar fixado à TV. Aqui, por exemplo, a gente colocou, um espaço grande. Nesse caso aqui a gente colocou um rack de chão com um painel fixado na parede e aqui a TV vai diretamente no painel. Esse é um modelo que, além de funcional para dar suporte para a TV, ele também é decorativo. Então tem um modelo com gavetas, prateleiras, portas, um nicho, né, uma prateleira grande aqui em cima para você colocar objetos decorativos. Você tem que pensar se você tem aparelhagem de som, acessórios, qual que é a função, além de colocar a TV. E além da TV, o que mais eu tenho para poder apoiar, para ter esse suporte. Então, que modelo vai ser esse painel? Ele vai ser suspenso? Ele vai ser de chão? Qual material ele vai ser? Além disso, além do painel, a outra peça principal é o estofado.
Gente, hoje em dia, as tecnologias para as TVs estão cada vez maiores e as construtoras estão fazendo os apartamentos cada vez menores. Então, pera lá, o espaço do apartamento está reduzindo, mas as TVs estão aumentando. Qual que é a distância ideal do sofá até o painel? E a altura? Gente, a gente tem que pensar sempre em conforto e ergonomia. Então, por exemplo, eu sentada aqui no sofá, qual que é a altura ideal para eu fixar a TV no painel? É a altura do olhar. É só você pensar, eu sentada e eu deitada na minha TV, é a altura do olhar, para ficar confortável e com uma ergonomia boa, né? Normalmente essa altura do chão até o meio da TV é 1,40m, 1,50m. Outra distância, outra medida fundamental é a medida da TV até o sofá. O sofá não pode ser muito pertinho, porque senão você fica acompanhando o seu olhar, ele vai ficar acompanhando na TV, e não pode ser nem muito longe, porque também você vai forçar a sua vista, né? E além de que pode dar até problema nas costas, dor no pescoço, enfim. Pensando nas medidas, pensando nas distâncias, a gente também tem que pensar na medida do sofá, que ele tem que sempre ser proporcional à medida do rack e do painel. O sofá pode ser um pouco maior, um pouco menor? Pode, não tem problema. Mas também não adianta uma TV muito grande para um painel grande e um sofá pequeno. Tudo em relação, tem que ter um pouco de bom senso e equilíbrio para deixar a sala, além de mais bonito, mais aconchegante e confortável também. Outra peça fundamental para compor a sala de TV é o tapete. O tapete ele dá aconchego, você pode ficar descalça, pode deitar no tapete, deitar no sofá. E eu indico sempre a gente pegar o comprimento de fora a fora do sofá, então de braço a braço do sofá e até o home, para fechar o espaço mesmo. Outra dúvida, com mesa de centro ou sem mesa de centro? Vai depender muito do espaço que você tem na sua sala, principalmente se a sala de TV for uma área de passagem. Então, suponhamos, tem muitos apartamentos que logo aqui já é a varanda. Vai sobrar um espaço de passagem entre o sofá e o home? Se você tiver espaço suficiente, aqui você consegue colocar um composê de mesa de centro ou apenas uma peça. Agora, se esse espaço for menor que 50 centímetros, não dá para passar, gente. Aí é melhor você não colocar mesa de centro. E aí uma outra alternativa são essas mesinhas, que elas são pequenas, porém super funcionais, que elas servem de apoio para você encaixar aqui no sofá. Aí sentou, quer apoiar um copo, comer uma pipoca vendo filme, enfim. E ela serve para apoiar aqui, por exemplo, aqui a gente colocou 2 puffs. Também dá para sentar e ela serve de mesa de apoio. Então, quem não tem espaço para colocar a mesa de centro, abuse dessas mesas menores, que elas são versáteis e super funcionais. Outra opção para quem tem espaços mais reduzidos é aquele home que ele é suspenso. Ele também é fixo na parede, porém ele fica elevado, ele não fica direto no chão. Normalmente a espessura dele é menor, o tamanho das gavetas é menor e ele sobra um espaço embaixo, ideal para você colocar puffs, complementos, um garden. Fica decorativo e assim que chegou uma visita ou se você quiser esticar a perna, é só tirar o puff e usar. E se você ainda tem dúvida de como ambientar, de como compor a sua sala de TV, aqui na Castelo Móveis Decorações, com certeza nós podemos te ajudar. Temos uma equipe super capacitada e especializada para lhe ajudar e lhe atender com o maior prazer. Venham até a Castelo Móveis Decorações, tragam sua planta, as medidas da sua casa, tiram fotos, façam vídeos que com certeza iremos ajudá-los com o maior prazer e carinho. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. É o Black Week da Cialuz. Todo o showroom com 50% de desconto. Tudo pela metade do preço. Iluminação, móveis, decoração, tudo metade do preço. Olha só, que escultura linda, de R$ 565 por R$ 282. Uma escultura, ela sempre significa e representa algo. Por isso, para você escolhê-la, sempre é ideal que ela diga algo a você. Essa disse muito a mim e de 522 por R$ 261, 50% de desconto. Que peça linda! As peças decorativas realmente fazem toda a diferença no ambiente. E agora pela metade do preço. Olha essa peça de R$ 750 por apenas R$ 375. São muitos itens de decoração e todo o showroom com 50% de desconto.
tudo pela metade do preço, uma infinidade de produtos. Tudo isso é para você na Avenida Presidente Vargas 866. É o Black Week Cia Luz. Cia Luz para você. Decore.